Muito bem, boa noite, irmãos. Vocês estão aí em casa, eu tenho que falar meio de lado hoje, porque nós estamos transmitindo aqui de baixo, aqui do salão de baixo, porque lá no templo os irmãos estão arrumando para o nosso musical, hein? Então, sábado, musical de Páscoa, será sábado 7h30 da noite e domingo às 6h30 da tarde, né? Então, vamos lá, venham aí, vamos assistir. Então, por isso que estamos aqui hoje. Mas vamos lá continuar o nosso estudo onde nós estávamos, onde nós paramos. Paramos em Atos capítulo 16. Nós vimos na semana passada a conversão daquele carcereiro de Filipos, lembrando que o apóstolo Paulo e Silas estão presos lá em Filipos, uma cidade que era uma província romana, né? Então era uma cidade, uma pequena Roma ali, então ela tinha várias coisas. Nós vimos já desde o pastor Neil vendo que provavelmente não tinha uma sinagoga lá, começa ali com um grupo de mulheres, mas a igreja de Filipos nós vamos ver como ela se desenvolve hoje. Paramos aqui no versículo 34, quando aquele carcereiro se converte e a casa dele se converte, são batizados, já demonstram frutos, e aí volta para a cadeia, porque lembra que Paulo está preso, vai, come e volta para a cadeia. Chega no versículo 35, diz assim: e sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo lhes replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esta noite. Desde já pedimos pelo musical que acontecerá no final de semana, e pedimos por esse estudo, ó Pai, que possamos, Senhor Deus, aprender da Tua palavra, Senhor, e possamos aplicar em nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Interessante que, vamos começar com alguns, hoje esse estudo eu achei muito curioso, tem muitas curiosidades aqui. Sendo já dia, os magistrados mandaram os quadrilheiros, os soldados, dizendo: soltai aqueles homens. Lucas não escreve por quê, não se sabe por quê. Por que eles mandam soltar? Não tem uma razão na Bíblia. O que nós podemos pensar, o que alguns comentaristas dizem, o que pode ter acontecido? Eles podem ter reconhecido que foram injustos, sem julgamento, foram tomados pelo povo, mas também pode ser que lembra que houve um terremoto. E estamos vivendo, irmãos, aqui nesta época, que são 2000 anos atrás. Hoje, nós somos mais céticos. Nós olhamos a previsão do tempo e, vai chover, jogamos culpa no clima, né? Olha, o clima, por isso que está dando inundação. Mas, naquele tempo, e eles estavam certos, será que Deus não está bravo com a gente? No caso deles, não era o Deus de Israel, mas eles achavam que alguma divindade poderiam ter se ofendido e por isso mandou um terremoto. Tem essa ideia. E olha que era assim. Nós vamos ver depois no livro de Atos que certa feita Paulo, ele estava juntando lenha e uma cobra picou. E daí eles falaram: tá vendo? A justiça de Deus que está mandando matar esse homem. Depois, quando ele sacode a cobra e fala assim: não acontece nada com ele, fala: então ele é um Deus. Então, era assim, a visão era espiritual. E aqui a gente não sabe como é. Mas talvez tenha sido o terremoto. Eu assumi que foi o terremoto. Eu
Não tem base nenhuma, mas eu acho que foi o terremoto. E aí fiquei pensando na minha vida. De vez em quando na nossa vida acontecem uns terremotos. Aquele terremoto sacudiu os alicerces da prisão, e eu estou levando por esse lado, e sacudiu o coração dos magistrados. Mas a gente olha ao redor, será que não sacode a gente nada? A gente consegue ver as coisas só por esse olhar clínico, né? Por que eu estou doente? Por que aconteceu isso comigo? Será que realmente não tem uma causa espiritual? Pode ser, irmãos. Não de mal, hein? Não é que eu estou agora machucado porque Deus quis. Não, não. Mas qual lição que o Senhor Deus está dando na gente? Talvez tenha que aprender. Aqui nessa igreja mesmo, está uma pessoa depois no hospital, né? Cheia de saúde, ficou no hospital, doente. Falei assim, acho que Deus queria que eu parasse um pouco e me deixou descansar. É uma boa visão. Às vezes eu falo, calma, é só para você ir devagar. Porque às vezes nós ganhamos tanto autoconfiança, e Deus fala, dá uma parada aqui, você vai ver que depende de mim. Aí a minha oração, irmãos, foi que Deus sacudisse o coração meu e dos irmãos. Desse uma sacudida, um terremoto, para a gente poder acordar e rever as nossas injustiças. Porque às vezes a gente não pensa nisso. E olha a Bíblia, nós estamos estudando a Bíblia, quantas vezes isso acontece. Olha aquele copeiro do rei lá no Egito, lá. Lembra quando o rei fala, tive um sonho, e das vacas gordas e magras? Lembra da história, né? O que o copeiro falou? Dos meus pecados me lembro hoje. Deixei um homem 2 anos lá na prisão. Olha aí. Então, pensa nisso, irmão. Tem algum terremoto na tua vida? Pensa, talvez. Deus esteja querendo falar alguma coisa para você. Por quê? Porque quando eu fui comparar esse versículo, eu pensei no seguinte, no outro versículo, né? Olha, verso 36. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Vamos pensar que agora, esse carcereiro, irmãos, ele é um convertido. Irmãos, uma coisa, a conversão, irmãos, ela tem que ser algo que muda o nosso coração, muda a nossa boca, muda o nosso jeito de pensar, muda a forma como nós encaramos o mundo. Tem que mudar, irmãos. Porque quando fala que ide em paz, poxa, eles tinham acabado de ser quase linchados lá fora. Não é? Vamos lembrar? Não foi isso? Eles foram quase linchados, o pessoal prendeu, a fúria do povo era tão grande que eles mandaram chicotear, pôr na cadeia. Então a situação, como é que ele fala vai em paz? Porque agora, irmãos, ele é um convertido. E a paz agora tem outro significado, tem outro sabor, irmãos. Por isso é que eu creio que os terremotos, depois do terremoto, vem a sua paz. Eu creio que esse homem falou, não ide em paz. Ide em paz com o povo lá fora querendo te bater? Ide em paz depois de ter levado uma surra aqui dentro? Não, ide em paz porque agora eu, carcereiro convertido, compreendo a paz de Cristo, que é uma paz que não vê as circunstâncias de fora. Dá uma olhada, aquela mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, lá, o que Jesus fala para ela? Diz assim, a tua fé te salvou, ide em paz. A mulher pecadora. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, lembra? Que já tinha perdido todo o dinheiro dela, que Jesus fala, a tua fé te salvou, ide em paz. Porque a paz não estava naquela mulher ser pecadora e mal afamada, agora ela tinha ficado aos pés do mestre, agora ela tem uma paz. A mulher do fluxo de sangue, pensa bem, irmãos, vamos lá, né, na nossa brincadeira da novela aqui, de ficar pensando, que quando ela chegou em casa, o dinheiro que ela tinha gasto com o médico foi devolvido? Talvez não, eu acho que não, tinha perdido. Os 12 anos que ela perdeu atrás de médico, estava lá. Mas ela podia ter paz. Como é que Jesus Cristo faz? Vai em paz. Porque agora você conhece o verdadeiro Salvador.
E eu quero que os irmãos pensem neste mundo. Eu tenho batido os pés nisso, nisso, né, da vida miserável, como eu falei no domingo, porque nós estamos muito nesse mundo, irmãos. Muito nesse mundo. Irmãos, olha, tem coisas, não dependem deste mundo. Hoje tem um irmão, já vou anunciar aqui para o pessoal que está em casa, viu? Tem um irmão fazendo aniversário aqui. Eu vou ter que contar, então, o milagre, né? Que é o irmão Ademilton. Há uns anos atrás, teve uma seca aqui em São Paulo. Eu nunca esqueço dessa frase, irmão. Uma seca, e daí o de estudo é que se chovesse bastante, depois de 2 anos, a represa, aí fizeram um monte de coisa no jornal, e esse irmão falou, se Deus quiser e fizer chover, em 6 meses a represa está cheia. E em 6 meses estava cheia, o profeta. Lembra disso, pastor Ney? Eu me lembro dessa frase, eu falei, é isso daí, irmão. Irmãos, a seca é do problema climático, então, irmãos, tem Deus que controla o tempo. Se Deus quiser, vira tudo e chove. Mas por que alagou? Alagou no Antigo Testamento, principalmente, quando tinha essas catástrofes, as pessoas paravam e diziam, será que não estamos errados? Hoje não. Hoje a culpa é do governo que não faz obra, hoje é culpa de um monte do clima, do El Ninho, do não sei o quê. Não, irmão. Deus está no controle, nós temos que lembrar disso. Deus está no controle. Então, quando este homem fala, ide em paz, eu acho, eu vou só sair um pouquinho, porque eu não quero falar decorado, tá? Mas eu vou lembrar lá de João, não é? Capítulo 14, que é um capítulo lindo para você ler, né? Capítulo 14, verso 27, Jesus diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não, irmãos, as circunstâncias que estão ao redor nós não podem ditar a nossa vida. Eu até não concordo muito, né, quando o crente vem ficar reclamando. Não, você tem a salvação, o que mais você precisa? Não falo, o que mais precisa? Precisa de mais alguma coisa? Você tem a salvação? Não, é a única coisa que o ser humano precisa, é a salvação. Porque os que têm dinheiro, saúde, eles vão morrer. E agora nós temos 50 anos, 30 anos, 100 anos. Mas quando morrer é eternidade. Com Cristo ou sem Cristo. Irmãos, vamos só pensar nisso. A gente não tem o direito de reclamar. Não tem, irmãos. Por quê? Porque Cristo fez tudo por nós e nós não fizemos nada. Então nós temos que começar a olhar desse lado. Então, ide em paz tem que ser um grande significado. Hoje, até algumas igrejas têm o costume de falar paz do Senhor, tal. Eu repito, irmãos, porque não é pecado. Não é pecado. Mas, irmão, quando paz do Senhor vira aquele bom dia, que a gente hoje fala dia, não fala bom dia, né? Dia. Quando fala, nós que moramos aqui em São Paulo, talvez você aí não esteja em São Paulo, você que está aí na rede social, aqui em São Paulo é até ruim, porque a gente cumprimenta as pessoas, baixa o olho, não fala bom dia para a gente. Não fala bom dia, não. Hoje de manhã saímos, a Mariana viu o vizinho, bom dia. Continuou. Acho que nem sabia o que era. Então, a gente não pode deixar que a paz do Senhor vir isso, porque a paz do Senhor é uma paz que só aquele que tem o Espírito Santo vai conhecer. Esse é o nosso desejo. Aquele homem agora podia falar para Paulo, vai em paz. Por quê? Porque surra não separa do amor de Cristo. Eu, carcereiro, quase tirei minha vida. E ainda bem que o Senhor me salvou antes, para eu poder conhecer Cristo. E agora eu vou viver em paz. É isso que vai acontecer. E Deus está controlando tudo, irmãos. A gente não sabe por que aqueles magistrados fizeram isso. Mas vamos continuar aqui no verso 37. Mas, então eles tinham mandado, né? Solta esses homens. Foi o que os magistrados, né, os juízes fizeram. Mas Paulo lhes replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E aqui eu tenho que entrar um pouco na história. Irmãos,
Por que que esses magistrados ficaram assim? Ah, porque eu fiz uma coisa errada? O que eu fui ver? Irmãos, dois séculos antes, no século II antes de Cristo, teve um conjunto de leis romanas chamado Leis Pórcias. Pórcias porque era da família Pórcia. O que eles fizeram? Os magistrados, irmãos, eram agentes romanos que tinham muito poder. Eles eram cruéis, mandavam e desmandavam, irmãos. Você que já morou aqui em cidade pequena, do interior, principalmente no passado, o pessoal do poder público mandava e desmandava, mas ele era a lei era ele. Não tinha jeito, a lei era ele. E o que acontece? Essas leis pórcias, eu até anotei aqui, o que elas fizeram? Criaram ao povo um direito de apelação, de recorrer a César, porque o magistrado era tipo o nosso Supremo Tribunal Federal. Vai recorrer para quem? Se o Supremo fala que isso aqui não é mais cadeira, isso aqui é carro, vamos andar de carro, vamos sentar aqui e andar de carro. Ele falou, porque assim não tem. E aí eles não tinham. O magistrado era a última instância. Quando veio essa família Pórcia, que era uma família rica e poderosa em Roma, e conseguiu convencer o Senado a fazer essa lei, o que acontecia com essa lei? Aumentava liberdades individuais contra os abusos dos magistrados. Proibiam cidadãos romanos de serem chicoteados ou açoitados por magistrados. Um cidadão romano que era condenado à morte, ele podia escolher, não, eu posso ou morrer ou ir para o exílio. Então, o cidadão romano era diferente dos outros. Falava assim, não, você vai ser morto. Não, morto não, eu quero ir para o exílio. Então, ele ia para o exílio e não era morto, tudo por causa dessa lei. E o que mais? A terceira lei dessas leis pórcias, o que ela previa? Previa punições graves até morte para os magistrados que se recusassem a dar esse direito de apelação. Então, Paulo está usando aqui uma lei a favor dele. É bem interessante, porque agora, quando nós vamos aqui para o verso 38, e os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles, temendo, ouviram que era cidadão romanos. Opa, peraí. Fizeram uma tremenda besteira. Na verdade, os magistrados agora eram criminosos. Olha que interessante, por isso que eu falo para os irmãos, confie em Deus, irmão. Paulo é acusado num dia, e no outro ele é acusador. Num dia, os magistrados bateram, mandaram açoitá-los. Agora, Paulo poderia pedir a morte deles. Olha como inverte. Em uma noite. Veja como que Deus faz as coisas. A virada, vamos chamar assim, de jogo, que eles perceberam que não tinham feito uma besteirinha, eles tinham cometido um crime passível de morte. Sabe, vamos imaginar hoje, você está aí e de repente você mata um animal em extinção, aí pronto, você não tem fiança, vai ficar preso, sabe, mas eu nem imaginava, problema seu, agora você matou um animal que não podia matar, é mais ou menos assim. A gente podia dar um exemplo mais grave, mas hoje os animais valem muito mesmo, deixa para lá. Então, veja o que acontece, Paulo vira, e quem é que vira esse jogo? Vira o jogo é porque Deus está lá. Como o pastor Neil lembrou bem, todas as mensagens do pastor Neil nesse capítulo, ele sempre ressaltou, Silas e Paulo romanos, eles pode notar, você vê nos vídeos aí que ele sempre fala isso, porque isso foi essencial. Se fosse um cidadão, se eles fossem somente judeus, problema seu, apanhou, porque o magistrado manda. Mas o fato de Deus ter permitido dois romanos, Paulo e Silas, cadê os outros? Deus já tinha tirado de cena. Não é à toa, tinha tirado de cena esse pessoal. Porque Deus está no controle da história. Então, irmãos, Deus está no controle do clima, do tempo, dos terremotos, Deus está no controle do coração dos magistrados, Deus está no controle da lei. Irmãos, uma lei que já tinha 200 anos. Mas o Senhor Deus usa esta lei para virar a situação. Sabe, irmãos, por mais que a gente sofra, a gente tem que saber que o Senhor Deus está no controle.
Por isso que eu achei bem interessante esse trecho, que para mim, olha, sinceramente, eu li esse trecho, irmãos, para mim era, eu ia falar, ó, leu, vamos partir para o próximo. Mas olha quanta coisa que a gente aprende. E aí você vê o resultado, no verso 39. E vindo os magistrados, lhes dirigiram súplicas, tirando-os para fora, lhes pediram que saíram da cidade. O que acontece? Irmãos, pensa, o homem que manda em tudo. Os magistrados tinham o poder de matar pessoas, menos romanos. Ele só não podia fazer uma coisa, mexer com o romano. Com quem que ele mexe? Com o romano. E aí aquele homem acostumado a mandar, desmandar, fazer e desfazer, agora tem que vir de joelhos, né? Praticamente, a Bíblia não diz, mas eles vêm suplicando. Suplicando o quê? Misericórdia de Paulo. Pensa bem, qual a atitude? Você acaba de levar 39 chicotadas. Dói. Aí você descobre que é injusto. E você está na sua mão acusar diante do governo quem te bateu. O que Paulo faz? Misericórdia. Ele aceita as desculpas e continua a vida. Será, irmãos, que nós fazemos isso, hein? Será que quando pessoas são injustas conosco, não são crentes não, descrentes mesmo, nós perdoamos ou nós vamos atrás? Irmãos, como nós estamos hoje? No dia de hoje, se você, qualquer coisa que você faz, fica uma indenização. Nós estamos vivendo nesse mundo, irmãos, achando que vamos ficar perpetuamente aqui, mas não vamos, irmãos. Não vamos. Graças a Deus que nós morremos, passamos desse mundo. É uma dádiva morrer, porque nós vamos ter o acesso ao céu, que o Senhor Jesus nos disse. Então, pensa nisso. Paulo tinha na mão, irmãos. O que ele tinha na mão? A palavra é difícil, mas ele tinha. A vingança. E o que vem na mente dele? Deus falou, a mim pertence a vingança. Então, Paulo vai embora. O que o Paulo falou? Só vem pedir desculpa. E nós vamos ver que isso tem um objetivo, hein? Vamos lá. Quando Paulo faz isso, foi uma afirmação pública, irmãos, impressionante. Porque daí os magistrados viram que, olha, irmão, crente foi sempre assim. Ah, você hoje, se você faz qualquer religião, você está de boa. Falou que é crente, você é tido como um ignorante, um burro. Isso, não pensa que foi assim sempre não, hein? Aliás, hoje não. Foi sempre assim, viu? Crente é tido como um burro, ignorante, um idólatra não, um fanático, e naquele jeito, quando Paulo chega, peraí, eu agora não sou qualquer um, eu sou um cidadão romano, meu amigo, e, na entrelinha, eu posso mandar fazer justiça com você, mas não vou fazer isso. O que Paulo ganha com isso, irmãos? Paulo ganha o respeito das autoridades, porque daí pensa numa cidade, irmãos, naquela época, cidade grande, o que tinha? Não, era um estádio de futebol, era uma cidade grande, não era uma cidade grande, era um negócio pequeno. Pensa, a notícia se esparramou para a cidade, os cristãos se fortalecem,